De Deus, do livro das Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos de 21 a 24. Livro das Lamentações do profeta Jeremias, capítulo 3, versículos de 21 a 24. Diz assim a palavra do Senhor: Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Até aqui. Bondoso Deus, Santo e querido Pai, nos encontramos na Tua presença nessa noite, com o intuito exclusivo de glorificarmos a Ti, ó Deus, por meio de nossas ações de graças, reconhecidos que somos e estamos das Tuas muitas providências, dos Teus cuidados, dos Teus livramentos das nossas vidas. Ao mesmo tempo, Deus, nós aprendemos de Jó, também as coisas não tão boas, desaborosas, ruins, os males que experimentamos neste mundo caído, também, ó Deus, nas Tuas mãos, serve para a construção em nós de um caráter mais bem configurado a Cristo Jesus. E também te somos gratos, ó Deus, ainda que não compreendamos os Teus caminhos inescrutáveis. Agora te pediríamos, Deus, ser propício para conosco nesta hora. Dá-nos compreensão da Tua palavra, reto entendimento da Tua vontade e aplicação da mesma em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o livro das Lamentações do profeta Jeremias, cujo autor intelectual é Jeremias e o autor formal do livro tenha sido Baruque, na Bíblia protestante ele se encontra imediatamente após o livro de Jeremias e antes do livro de Ezequiel. Nas Bíblias católicas, ele se encontra após um livro de Baruque e antes do livro de Ezequiel. E nas Bíblias ortodoxas das igrejas orientais, ele se encontra após o livro do profeta Ezequiel. Seja como for, o importante é saber que este livro sempre foi recebido pela tradição judaico-cristã como uma parte, uma porção importante da palavra de Deus, um livro, portanto, inspirado, logo canônico, a sua leitura, bem como a sua meditação e a apreensão das lições que ele contém, de fato, de verdade, conseguem aurir para a alma do crente grandes benefícios espirituais em dias de dificuldades, porque o livro das Lamentações, na verdade, é o ápice dos sofrimentos de Jeremias. É o ponto mais alto da sua decepção, é o momento mais crítico das suas angústias, é o tempo em que ele viveu o maior senso ou de abandono, ou de impotência, ou de confusão dentro do seu ministério, tendo em vista que esse livro foi escrito por volta do ano 586, assim que Jerusalém cai nas mãos dos babilônicos, grande parte do povo foi deportado imediatamente, outros tantos foram deixados à própria sorte, empobrecidos que estavam pelos 3 anos de sítio que Nabucodonosor havia feito, cortando o suprimento de água, cortando o suprimento de víveres. No final das contas, uma grande carestia tomou conta e os mais pobres ficaram paupérrimos e foram deixados à sua própria sorte, a ponto de, vocês devem conhecer muitas histórias bíblicas assim, apesar de surpreendentes e até escandalosas. Israel praticou o canibalismo. Muitos judeus comeram outros judeus, foram antropófagos, exatamente porque não havia condição. Tem uma passagem nos livros bíblicos que tem 2 mães com 2 filhos conversando a respeito da fome e elas fazem um pacto: olha, vamos matar o meu filho, o seu filho, a gente come o seu filho, depois a gente mata o meu e a gente come. E a história não terminou exatamente bem para uma das mães, mas o fato é que eles mataram um dos filhos, cozinharam o filho e comeram. Assim eram os dias terríveis
pós-queda de Jerusalém. São páginas das Escrituras que escandalizam. Dificilmente nós encontraríamos um motivo para estar lá que servisse de nossa edificação, mas eles estão, e Paulo diz que tudo quanto foi escrito, para a nossa instrução foi escrito. Então o livro de Jeremias, ou esse livro das Lamentações, retrata o momento, a página mais negra da história de Israel, antes da crucifixão de Cristo, que de todas a maior. Mas também é um tempo em que Israel estava ali, alguns serviram de exemplos públicos para fazer com que não houvesse sedição e revolta. E muitos foram torturados à luz do dia. Os babilônicos tinham algumas manias ou práticas que eles aprenderam com os povos da sua região. Eles prendiam as pessoas pelas carnes, nariz, perto do braço, né, nas coxas, na barriga, com correntes, e as pessoas ficavam suspensas assim até que elas morressem de dor. Tamanho era o sofrimento impingido. Então Jeremias é testemunha destas dores, é testemunha dessas aflições, é testemunha destas coisas que de tirar o sono, a esperança, a fé de qualquer pessoa, é de fazer com que qualquer homem ou mulher venha a entrar numa espiral de incredulidade muitas vezes. Então esse livro, que é o ápice das dores, dos sofrimentos de Jeremias, também é um momento que traz profunda reflexão para levar-nos a, digamos assim, a não sermos consumidos pelas nossas dores, a não sermos consumidos pelas nossas desventuras, a não sermos consumidos pela apreensão quanto ao futuro, a não sermos destruídos pelos temores interiores e pelos tremores exteriores. Por isso o capítulo 3, ele é o centro do livro, ele é o coração, o âmago da obra de Jeremias, no livro das Lamentações, e ele faz exatamente aquilo que os teólogos chamam de sincopação, ou seja, é a passagem de um tema para outro, mas chamando a atenção para aquilo que é essencial na experiência cristã, aquilo que é essencial na experiência com Deus, aquilo que não pode nunca ficar de fora. Portanto, esse livro, que em hebraico se fala ekha, significa, entre outras coisas, como assim? É uma expressão até parece dos nossos dias, mas é um ablativo, alguém que está perplexo diante dos acontecimentos. Como assim? Como Deus permitiu que estas coisas acontecessem? Mais interessante é que, teologicamente, o profeta Jeremias sabe que aqueles males pelos quais Israel passa não são males aleatórios, não são serendipidades, coisas que aconteceram quando houve uma certa confluência de situações. Jeremias sabe que estas coisas todas é um ataque direto de Deus contra o seu povo. Mas não é um ataque para destruir o seu povo, é um ataque para fazer com que, experimentando as misérias, desejem misericórdia. É um ataque para que, experimentando fraqueza, encontrem força em Deus. É um atentado para que, vindo a falhar e a fracassar na sua fé, redescubram o amor incondicional e devoto de Deus para com o seu povo, que jamais o abandona definitivamente. Por isso que esse livro foi escrito. E o capítulo 3, como eu disse, que é o coração da obra, né, ele reflete exatamente qual que é a proposta do livro. São 5 poemas ou 5 cânticos para que fossem memorizados, para que quando chegassem os dias tristes, Israel cantarolasse e cantasse aqueles cânticos, fazendo sossegar a sua alma e o seu coração, tendo em vista as promessas de Deus, tendo em vista a misericórdia de Deus. Promessa tem a ver com o futuro, misericórdia tem a ver com o passado, e presente tem a ver com providência. Nós trabalhamos com estas 3 temáticas na nossa fé. Vivemos das misericórdias de Deus todos os dias, que arrancou-nos deste mundo mal, que perdoou os nossos pecados, que restaurou a nossa vida, que deu-nos uma relação nova com Ele, que colocou-nos numa situação de paz e de podermos usufruir das suas bênçãos. No presente, experimentamos os cuidados de Deus em forma de muitas providências, de muitas intervenções. Da parte do Senhor, tem chegado até nós, como chegou ao povo de Israel, muitos milagres
corriqueiros, vulgares e ordinários. Nós pensamos milagres, às vezes, apenas em suspensão monumental da ordem criada ou um evento hecatômico que faz com que toda a razão e a lógica percam o sentido, mas não é verdade. Se você está respirando nesse exato momento, se o seu coração faz sístole, diástole, e a sua pressão está minimamente entre 12 e 14 alguma coisa, se os órgãos estão funcionando nesta hora perfeitamente, isto é um milagre. É um milagre da parte de Deus. O fato que tem pão sobre as nossas mesas, que nós conquistamos certas benesses nesta vida, ou temos progresso no trabalho de nossas mãos, também é milagre, é bênção de Deus, porque olhando para este mundo, olhando para a rota decadente de todas as coisas criadas e fadadas à caducidade, é um milagre que a nossa vida seja preservada no meio deste mundo mau. Mas nós que estamos assistindo esta pandemia e todos os seus efeitos diretos e indiretos, é um milagre que nós não sejamos consumidos e evaporados de uma hora para outra, ainda que tenham aqueles que relativizam, que brincam, ou que acham que as coisas não estão assim, mas dando uma volta pelo mundo, nós temos visto como a miséria tem aumentado, a violência tem aumentado, como todas as coisas têm contribuído para que males cada vez maiores e às vezes invisíveis sejam instalados na vida das pessoas, desde o feminicídio, que cresceu exponencialmente, até toda a sorte de devassidão e de oposição ao reino de Deus, que estão aí com a Argentina, a católica Argentina, que tem um papa na sua história, a sua vida foi marcada de alguma maneira pela cristandade, aprovou, da hora para outra, o aborto. E é interessante, mulheres que reclamam proteção especial e leis especiais para a sua condição de mulher, são as mesmas que querem ser uma espécie de 007 da vida, querem ter permissão para matar sem que nada lhes aconteça, porque aborto é assassinato. Nós estamos vivendo um período exatamente assim, que tudo parece corroborar para que nós não encontremos nada pelo qual vale a pena agradecer. Mas o livro das Lamentações, no capítulo 3, ajuda-nos a olhar na perspectiva correta para o ano de 2020 e nos ajuda a mirar o horizonte também correto para o ano de 2021. E eu gostaria que, se você tem a sua Bíblia aberta, se não tiver, que o João deixe o texto para nós aí. Esse texto de Lamentações 3, especialmente, ainda hoje, ele é lido na sinagoga, quando os judeus se reúnem a partir do 9º dia do mês de Ab, e eles se reúnem para fazer um jejum solene, e nesses dias, após o 9º dia, eles leem e cantam o livro das Lamentações para fazer recordação do desastre que ocorreu em Israel por 2 vezes na dupla destruição do templo. O primeiro e o segundo templo foram destruídos na invasão da Babilônia e depois na invasão dos gregos. Então Israel viu o templo, o coração da sua fé, 2 vezes colocada pedra abaixo, não tendo sobrado nada que lhes restasse de esperança. Então eles choram esses dias e pedem a Deus que reconstrua o templo destruído até hoje. Hoje tem uma mesquita naquele lugar. Posto isso, vamos ao que nos interessa. A primeira coisa desse texto que você deve ter no seu coração é a palavrinha memória. Quero trazer à memória. E essa tradução está muito feliz, e se for na RA e também estiver assim, é uma tradução muito feliz. Não se trata de lembrança. Lembrança é uma ideia peregrina que surge dentro de nós, fazendo-nos trazer, digamos assim, para a mente alguma coisa que aconteceu assim, de grande importância ou de pequena importância, mas que não muda a ordem do dia, nem o presente, nem condiciona o nosso futuro. A palavra memória, e sobretudo para os judeus, memória não é uma ideia ou uma visão. Memória é um lugar que se visita, é um lugar que se vai, é um lugar onde se tem um encontro. Memória para Israel é um lugar teológico. Na Bíblia, quando nós falamos de ter memória, de lembrar os grandes feitos
do Senhor e celebrá-los, significa que nós visitamos um lugar para certificar-nos da nossa fé e sermos atualizados na com Deus. Então, o que o sujeito está nos ensinando aqui é que nós precisamos visitar as nossas memórias da ação devota e comprometida de Deus conosco em sua aliança. Visitar a nossa memória significa trazer à nossa mente e atualizar hoje. Deus não muda, Deus não sofre nenhum tipo de alteração, Deus não muda em suas opiniões a nosso respeito, Deus não volta atrás na sua palavra, Deus não mente, Deus não trai, Deus não engana. De maneira nenhuma, Deus simplesmente muda o seu relacionamento conosco em face de qualquer coisa que nós venhamos a fazer contra Ele, ainda que venhamos a pecar deliberadamente contra o Senhor, Ele permanece fiel, e nós precisamos visitar muitas vezes. Eu já preguei acho que umas 4 ou 5 vezes o mesmo tema em textos diferentes, mas nós só suportaremos as horas mais difíceis de nossas vidas, só suportaremos as dificuldades quase que invencíveis da nossa história, se nós passarmos a vida nos tornando colecionadores de bênçãos, colecionadores de ação de graças. Eu falei no sermão esses dias, não por nada, tem um hino muito fácil de ser cantado e que todos nós gostamos de cantar. Contas muitas bênçãos, vede quantas são. E ficarás o quê? Surpreso. Há uns 3, 4 anos, tinha um comercial da Honda. A Honda lançou a moto Sonhos do Agenor, alta, estradeira, viu, Agenor? E o comercial passava um sujeito jovem numa estrada, depois mudava a cena, ele já com os cabelos mais grisalhos, com os coroas, indo para a Serra Negra e tudo mais. Aí passa um pouquinho e ele está sentado na varanda da casa dele. E o comercial terminava mais ou menos assim: invista agora, compre uma Honda, porque vai chegar um dia que tudo que vai sobrar para você são as suas memórias. Embora seja um comercial, e o nosso culto está sendo transmitido, e eu não ganho absolutamente nada em citar o nome de uma marca aqui, mas eu quero dizer para vocês que esse comercial tinha um fundo de verdade. Quando eu vou visitar um dos nossos irmãos que tem mal de Parkinson, e ele já está num estágio bastante avançado, e o Vinícius tem ido comigo, o reverendo Vinícius tem ido comigo nos últimos tempos, mas Durval já foi muitas vezes, o reverendo Elber, que nos visita nessa noite, também foi muitas vezes comigo ali. Ele já não produz, já não faz, já não anda mais direito, não consegue mais comer, deglutir direito, mastigar. Tudo que sobrou para ele são as suas memórias. Não sei se o reverendo Elber conheceu, o Durval tenho certeza. O presbítero Pedro Diogo, do Jardim, está com quase 100 anos. É impressionante a memória daquele homem. Durval, viu, né, Durval? Citaram o livro de Deuteronômio de cabo a rabo, ali falando. Mateus, as epístolas, contando os causos antigos da igreja, tudo que sobrou para ele são as suas memórias. Memória conforta, memória encoraja, memória fortifica, memória nos prende, molda a nossa identidade. As memórias que nós temos dizem quem nós éramos, o que Deus fez conosco e por nós, e como nós chegamos até aqui, e quem somos nós hoje. Memória molda o nosso caráter e nos dá integridade. E é por isso que nós precisamos nos tornar colecionadores das memórias dos grandes e pequenos, mas reais e verdadeiros feitos de Deus em nossas vidas. Senão nós não suportaremos a hora presente. Os que não têm memórias, como quem colecionou as grandes bênçãos de Deus, tem 3 atitudes num tempo como o nosso: cinismo, alienação e medo. Cinismo, porque já não consegue mais encarar a vida como deve ser encarada.
alienação, porque, já que eu não sei o que vai acontecer amanhã, nem tenho segurança nenhuma hoje, estou topando qualquer coisa, independentemente de se é verdadeiro ou não. E o pior de tudo, o temor, o medo, que paralisa. Que paralisa. Por isso o dever dos pais de contar a sua história de conversão para os filhos, ou da fidelidade de Deus na vida do casal, durante todo o tempo em que se mantiveram juntos. Por isso a necessidade do pai e da mãe ler a Bíblia com os filhos desde criança, desde a mais tenra infância, contar a eles a história de Jesus, orar com eles no quarto antes de dormir, ensiná-los a orar antes e depois das refeições. Em cada conquista sua, demonstrar gratidão a Deus, e em cada conquista do próximo, demonstrar em Deus a alegria pelas bênçãos derramadas pelos outros. É assim que nós formamos, irmãos e irmãs, em nós, um caráter indestrutível, segundo Cristo, quando temos memórias abençoadoras, memórias das virtudes e das vitórias de Deus, da presença dele em nossas vidas. Memória não é simples lembrança, é um castelo cheio dos mais ricos e finos tesouros que eu frequento e de onde eu tiro livremente do tesouro encerrado em Cristo o que eu preciso para continuar caminhando, para continuar vivendo, para continuar existindo com um propósito, que é o propósito principal de nossas vidas, que é glorificar a Deus. Segunda coisa importante, esperança. Trago à memória o que me dá esperança. O que é esperança nas Sagradas Escrituras? Eu não sei se vocês sabem que a visualização da esperança, ou o símbolo da esperança, é uma âncora. Vocês sabiam disso? O símbolo da esperança é uma âncora. Assim como o símbolo da Trindade pode ser um triângulo ou 3 círculos concêntricos iguais, assim como o símbolo do Espírito Santo pode ser o fogo ou a pomba, o símbolo da esperança é a âncora. Aí está falando assim, mas homem, o que está fumando é orgânico também? Só alguns vão saber do que eu estou dizendo isso. Olha, não, está na carta aos Hebreus. A esperança é como uma âncora que nos firma. Finalzinho da carta aos Hebreus fala que a esperança é como uma âncora. Esperança, para nós, não tem nada a ver com o futuro, por incrível que pareça. A esperança para nós tem a ver com o retrovisor. A esperança tem a ver com o passado. O chão onde a esperança floresce é o ontem. Como assim? É porque eu já fiz a experiência de que Deus não mente. Eu já fiz a experiência de que Deus não trai. Eu já fiz a experiência de que Deus é bom. Eu já testei mais de uma vez que Ele é digno de toda a minha confiança. E como nele não há nem sombra, nem variação de mudança, daqui para frente, dele eu só posso esperar fidelidade, benignidade, bondade, misericórdia, amor. Dele só posso esperar perdão, restauração. Dele só posso esperar bênção sobre bênção, graça sobre graça. No Natal nós lemos o Evangelho de João. No capítulo 1 diz, por ele nos vieram a graça e a verdade. Tem um salmo que diz, e dele nós bebemos de sua plenitude. Nós precisamos, irmãos, ter esperança. Esperança não é otimismo. O otimismo se funda na carnalidade, nas probabilidades. O otimismo se funda no sabe-se lá o que vem pela frente. O otimismo fica esperando que alguma coisa aconteça aleatória, sem explicação, que mude o rumo das coisas. É como se nós pensássemos de uma hora para outra, a pandemia, por exemplo, fosse acabar, porque ela vai acabar, porque é a história natural do vírus. E aí nós ficássemos assim, esperando o momento que isso fosse acontecer. A esperança não é otimismo. A esperança não se funda na criação. A esperança se funda no caráter de Jesus Cristo. A esperança se funda na nossa relação com Ele. De saber que Ele não pode trair-nos.
A carta aos Romanos é taxativa, é uma cláusula pétrea dos escritos de Paulo. A esperança não decepciona. Mas esperança não nos bens que nós miramos, não nos desejos que nós temos, mas a esperança de que a vontade de Deus prevalecerá, sempre boa, sempre agradável, sempre justa, verdadeira, santa e assim por diante. Que haja o que houver, Deus jamais respirará ares de violência, de maldade contra nós. Ainda que as coisas estejam ruins em nossas vidas, nós podemos nos agarrar a Romanos 8, que diz assim: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é que as coisas cooperam pura e simplesmente, mas cooperam para aqueles que são chamados. E os que são chamados foram confirmados. E os que são confirmados são preservados. E os que são preservados são encaminhados à glória, ainda que no tempo presente nos sobrevenha tentações que pareçam ser maiores que as nossas forças. Precisamos de esperança. E a esperança atende por um nome próprio: Jesus. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa paz. Ele é a nossa vida. Ele é o nosso amor. Ele é o nosso bem maior. Na verdade, Ele é o nosso único bem. Temos esperança quando, com o salmista, nós podemos dizer: que tenho eu na terra ou no céu, além de Ti? Temos esperança quando, olhando para tudo que está em volta, nós temos a capacidade de dizer: a Tua graça me basta. Ou dizer, mais uma vez, com o salmista: a Tua graça é melhor do que a vida. Isto é esperança. Que os dias serão melhores, eu não duvido, sobretudo nos novos céus, na nova terra. Não duvido disso. Quando aquele que está sentado no trono tiver feito novas todas as coisas, Apocalipse 21, 5, eu não tenho nenhuma dúvida de que não haverá mais lágrima, choro, pranto, velório, morte, sepultamento, doença, enfermidade, pandemia, epidemia, não haverá nada disso. Até lá. É esta esperança que deve atrair-nos. É mirar para além do aqui e agora. E por causa disso, viver agora na certeza de que nós não seremos decepcionados, não ficaremos frustrados. Tem uma oração muito antiga, que os monges tercienses oravam assim: nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenham a Ti se confiado, ou a Ti pedido socorro, fosse por Ti desprezado. Nunca se ouviu dizer que aqueles que se confiam a Jesus, ou nele buscam socorro, nunca ficaram decepcionados. Nunca ficaram. Irmãos, mas também fala de misericórdia. As misericórdias do Senhor. A melhor tradução aqui para misericórdia é amor imutável. Amor que não muda. Amor perene. Mas você pode colocar também amor incondicional. Já falei isso para vocês, e quem tem assim o hebraico bem fresquinho na cabeça, o reverendo Elber, o reverendo Vinícius, que saíram há pouco tempo da escola, a raiz da palavra misericórdia, algo muito parecido com recede, quando você volta ao campo etiológico dessa palavra, você vai encontrar uma palavra que em português é mais ou menos assim, raamim, que tem a ver com útero, não com o coração, porque o vocábulo misericórdia, ele foi cunhado por Jerônimo, quando traduziu a Bíblia do grego e do hebraico para o latim, não encontrando uma palavra correspondente, por causa do senso filosófico da palavra, porque tudo que é emocional para um oriental está nas suas entranhas, não no seu coração. Eles sentem na barriga e não no coração. O coração é uma leitura ocidental.
e ele não encontrou correspondente, e Deus o iluminou, e ele cunhou essa palavra misericórdia, dando a sua devida tradução para esse sentimento da parte de Deus. Misericórdia é Deus condoer-se em seu coração das nossas misérias. Ou é Deus fazer-se próximo e inclinar-se de maneira piedosa sobre as nossas misérias. Ou é Deus ter piedade de um coração que é miserável. Em qualquer sentido, o melhor deles para essa noite, trazer à memória que o amor de Deus perdura, não muda, não diminui, não esvazia, não perde significado, não perde traducibilidade, não perde impacto ou relevância sobre as nossas vidas. O amor de Deus não muda, não acaba nunca. E eu gosto muito quando avança o pensamento, não tem fim, renovam-se a cada manhã, nunca se esgotam. É por isso que você pode dormir hoje à noite, por isso que o Salmo 3 e o Salmo 4 devia ser um salmo de cabeceira. Nos tempos modernos, eu acho que ninguém aqui tem criado mudo mais em casa. Acho que a exceção de mim, né, e a Thalita, que é meio vintage, tem lá o seu criado mudo. Quero tirar o Lauro por cima, ela ganhou de presente dele. Mas nós deveríamos ter um criado mudo, do lado da cama, ou inscrito na cama, o Salmo 3 e o Salmo 4, e todos os dias, quando colocássemos a cabeça no travesseiro, devíamos lembrar, eu deito e logo pego no sono. Por quê? Porque o Senhor cuida de mim. Eu deito e logo adormeço, pego no sono, porque o Senhor vela, Ele cuida de mim. Coitado do homem que fica rolando na cama como um parafuso, preocupado com qualquer coisa que seja. Porque o Salmo já diz, o Senhor trabalha em nosso favor, Ele concede o pão a seus amados enquanto estes dormem. Este Salmo não diz, bem-aventurados os vagabundos, mas diz que o nosso esforço no Senhor nunca é vão. Vai chegar o ano de 2021. Você pode sair de manhã para trabalhar, deve sair de manhã para trabalhar, deve cumprir com os seus deveres, tomando todas as precauções, cumprindo todos os protocolos, porque Cristo veio para tirar os nossos pecados, não a nossa inteligência. Isso tem que ficar muito claro para você. Cristo veio a este mundo para tirar os nossos pecados, a nossa inteligência não. Então é inteligente lavar as mãos, usar álcool gel, manter distância, usar máscara, não frequentar lugares aglomerados, nem fechados. Isso é uma questão de inteligência. E a inteligência também é um dom de Deus. Você deve continuar fazendo as suas consultas rotineiras, indo ao seu médico, fazendo as suas prevenções. Você deve cuidar da sua vida do jeito que você fazia antes, aprendendo a conviver com as coisas, aprendendo a conviver com o vírus, aprendendo a conviver com o momento. E por que nós podemos fazer isso? Porque o Senhor tem cuidado de nós. Então nenhum crente nunca teve Covid, mas tem pastores entubados, presbiterianos, que seguramente contraíram o vírus no cumprimento do seu dever, atendendo as suas ovelhas, seguramente. Crente também sofre os infortúnios. Vocês viram na televisão hoje, um pastor de 28 anos comendo pastel com a família numa lanchonete, lá em Santa Bárbara, se eu não me engano, viu uma caminhonete, matou o pastor. Só ele morreu. Pelo que me consta, ele não estava cometendo nenhum pecado, estava comendo um pastel. Mas mesmo em nossos infortúnios, o Senhor cuida de nós. Mesmo na noite escura, o pastor do Salmo 23 atravessa o vale da sombra da morte. Mesmo na hora das dúvidas mais excruciantes, permanece o consolo do bom pastor Jesus. Nisso se traduz as misericórdias do Senhor. Eu não sei vocês, mas 2020 foi um ano que os pastores docentes
não digo os regentes, mas os docentes, sentiram muito. Interessante como Satanás nos atacou no corpo. Nós temos 3 fatos concretos aqui. Elber, 32 anos, descobre que tem câncer. Vinícius, de uma hora para outra, começa a ter dificuldades, uma atrás da outra, precisa fazer uma cirurgia. Eu, com todos os meus achaques, que não são poucos, mas ferimos também o coração, com notícias tristes, momentos de fraqueza no ministério. Muitos de nós perdemos o senso do porquê estávamos fazendo tantas coisas daquele jeito. Conversando com muitos pastores, quantas vezes nos sentimos desprestigiados e descartáveis, porque a gente acolhe todo mundo, abençoa todo mundo, dá uma palavra para todo mundo, dificilmente a gente recebe sequer um tapinha nas costas. Evidentemente, nós não estamos nisso, por isso. Mas vá por mim, hein? Pode perguntar para os 2. E para todos os outros, faz falta. Faz falta um simples reconhecimento de que, quando você estava só, o pastor bateu na porta da sua casa. E aqueles todos que não puderam vir na igreja e quiseram a nossa visita, nós fomos. Vocês acham que nós não tínhamos medo? Se vocês devem conhecer os meus toques e exageros para essas coisas, imagina sair para ir na casa dos outros. Mas isso para dizer que a gente faz essas coisas porque sabe que na hora de pôr a cabeça no travesseiro, o Senhor cuidará de nós. Eu não menti, e espero que não tenha pastores que mintam. Eu omiti meu relatório que foi para a comissão, que aliás o Railton e o Elber fazem parte da comissão, está bem enxuto, quase não coloquei lá. Mas Rogerinho pode depois fazer a conta junto com a Ariane. Eu ministrei mais de 250 ceias do Senhor nos lares nesta igreja. E por que nós fizemos isso? Porque a gente crê que o amor de Deus é indestrutível, deve ser mostrado, as misericórdias devem ser patenteadas, esculpidas diante dos olhos dos irmãos, para que eles saibam que eles não estão só nunca, em momento nenhum, hora nenhuma, o Senhor estará com eles sempre. É esta misericórdia, são estas misericórdias que se renovam a cada manhã. Eis que estarei convosco, disse Jesus, todos os dias, até a consumação dos séculos. E como pregou Vinícius há poucos dias, uns 2 meses mais ou menos, se o Senhor não vier ao nosso encontro, nesses dias, uma hora ou outra, nós vamos ao encontro dele, mas será sempre nele, sempre por ele, sempre com ele. Eu quero acreditar que você experimentou tudo isso em 2020. Acabamos de celebrar o Natal, primeiro domingo do Advento, Emanuel, que significa Deus conosco. Acho que você experimentou isso em 2020, Deus conosco, Deus contigo, Deus com você. Não há nenhuma razão humana para não acreditar que isso vai acontecer em 2021. Porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Estava assistindo a CNN hoje, meio-dia, e aí o repórter aqui, conversando ao vivo com o repórter lá na Austrália. Aqui, meio-dia de 2020, lá, meia-noite e pouquinho, de 2021. O passado ou o presente dialogando com o futuro. Isso é a misericórdia do Senhor, as misericórdias do Senhor. Nos ligam ao futuro de Deus. Ao futuro de Deus que se antecipa a nós, em graça e em verdade. E quero terminar, irmãos, que você gravasse a palavra porção. Quando a gente lê porção, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é uma porção de batata frita, né? Ou uma porção de calabresa, uma porção, sei lá, de tilápia, uma porção de alguma coisa, algo que é dado num bocado. Não tem nada a ver. A palavra porção aí é herança, e tem a ver, sabe com o quê?
com a distribuição, a repartição da Terra Santa entre as 12 tribos de Israel. Vocês lembram disso? Que Deus distribuiu entre as tribos toda a terra prometida, mas teve uma tribo que não teve terra. Não é isso? Levi. Os filhos de Levi não tiveram parte na herança, não tiveram terra. E o que foi que Deus mandou dizer a Levi? Porque a sua herança, a sua porção é o Senhor. Nós somos todos levitas, sob certo sentido. Somos todos sacerdotes do Deus Altíssimo. Todos nós somos ungidos pelo Senhor. E a nossa herança não é uma dádiva, não é uma coisa boa, não é algo mensurável, não é algo quantificável. A nossa herança é o Senhor em pessoa. A nossa herança é Jesus. A nossa porção é estar num relacionamento de amor e de aliança com Ele. A nossa bênção é que nós somos de Jesus e Ele é nosso. A nossa alegria, primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg, qual que é a sua certeza ou esperança, tanto na vida quanto na morte? É que tanto na vida quanto na morte eu pertenço ao Senhor e Ele é meu. Isso tem nos faltado, irmãos. Quando nós sabemos que a nossa herança é o Senhor, até a falta de pão não significa muito. Quando nós sabemos que a nossa herança é o Senhor, quando a saúde se vai, nós não perdemos tanta coisa assim. Quando a nossa herança é o Senhor, quando morre um ente querido, de fato, de verdade, nunca perdemos nada em definitivo, porque nunca possuímos nada aqui de maneira definitiva, tudo é do Senhor, tudo é de Cristo, e Cristo é de Deus, e nós pertencemos ao Senhor. Nós nunca temos prejuízo estando com Deus. Andando com Deus, estando no Senhor, nunca sofreremos prejuízos reais, nem verdadeiros. Doloridos, sim. Tristes, sim. Mas tão passageiros quanto circunstantes. Porque aquilo que é eterno é o fato de que o Senhor é nosso. Daqui a pouco, você vai receber os tipos do pão e do cálice que apontam para o corpo e sangue de Jesus. E Calvino, no livro 3º das Constituições, que é o capítulo 32, naquela versão, se eu não me engano, do reverendo Dario Olivetti, a tradução é mais ou menos assim, quando fala da ceia do Senhor. Que quando você tomar o pão e o cálice na mão, sabe que Jesus está dizendo assim: eu sou todo seu e sem reservas. E você dirá amém, como quem diz, e eu a ti pertenço sem condição alguma. Isso significa a ceia do Senhor para nós. É receber a Cristo em nós de maneira indissociável e darmos-nos a Ele de maneira integral, para dizer que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem anjos, nem demônios, nem a espada, coisa alguma pode separar-nos do amor de Deus que foi manifestado em Cristo Jesus. É isso que você precisa saber, qual vai ser a sua porção em 2021. Essa é a esperança de 2021, porque essa foi a única coisa que você não teve nem perto de perder em 2020. Alguns de nós talvez estivéssemos perto de perder o emprego, perder algum trabalho, perder algum dinheiro, perder algum ente querido, perder a própria saúde, mas o Senhor Jesus nunca estivemos perto de perder e jamais estaremos, porque Ele é a nossa porção, Ele é a nossa herança. Irmãos, entremos em 2021, daqui a pouco, com essa certeza de que nós temos a memória viva dos feitos do Senhor e do seu amor para conosco. Que a nossa esperança se funda no fato do seu caráter santo, amoroso, do seu relacionamento devoto e pactual para conosco. Tenhamos a mais pura certeza das misericórdias do Senhor, que nos convencem todos os dias de que Ele é por nós, não contra nós, de que o seu amor é imutável, indestrutível,
que na sua misericórdia nós temos vida e jamais somos confundidos nem decepcionados como em sua esperança. E agarremo-nos à nossa identidade. A nossa porção é o Senhor. A nossa herança é o Senhor. A nossa vida é o Senhor. Sem o Senhor, irmãos, o que vale o tempo? Sem o Senhor, nós somos como um gado gordo que se abate. Sem o Senhor, os anos só revelam que o fim está próximo e a destruição é certa. Sem o Senhor, não tem nenhum motivo para sentar à mesa daqui a pouco. Espero que você se reúna com seus parentes e ore a Deus para que a sua mesa esteja farta. Quando você sentar diante daquela mesa, se não fosse o Senhor, saiba que é lavagem que você come, é escroto que você come, ou é a refeição, a última refeição de condenado que você come. Porque, na verdade, quando nós não temos o Senhor, quando o tempo passa e você olha para o relógio, se o seu relógio é das antigas, como o meu, que ainda tem ponteiro que faz tic-tac, a cada tic-tac você vai ouvir, você vai morrer, você vai morrer. 2021 está chegando, legal, está mais perto da sua morte. Porque um ano a mais é, na verdade, um ano a menos. Mas quando estamos no Senhor, o ano é ressignificado na escatologia, é significado no novo céus, nova terra, é ressignificado na cruz de Cristo. E mais um ano é mais um dia perto daquele para quem estaremos ou com quem estaremos para sempre. Para cada um ano é um dia a mais, é um ano a mais que nós estaremos próximos daquele bendito encontro, onde ouviremos aquela bendita voz: muito bem, servo bom e fiel, vem, entra na vida do seu Senhor, no reino do seu Senhor. Espero que quando você sentar com os seus familiares, não seja a última refeição de um condenado, mas seja o antepasto do festim dos eleitos que nos espera nas bodas do Cordeiro, quando ele vier buscar os seus, dentre os quais, se Deus permitir e ele assim o deseja, nós seremos contados. Amém. Vou convidar